E aí, gente? Hoje trazendo mais um, para quem assistiu a primeira parte, trazendo mais um vídeo de um desenho da Nick da minha diva pop favorita na Semana de Moda em Paris de 2018. Esse lookinho dela é um vestinho assim, ele é um vestido assim de brilhantes. É, cravejado, né, gente? Pode ser aquelas miçanga brilhante e, e tem todo esse coisa de pena. Tanto que agora pode estar aparecendo para vocês que eu tive que. A minha dificuldade nesse desenho, esse desenho eu tive um pouquinho de dificuldade, tá? Tanto na textura do cabelo, porque ela tá com uma peruca de efeito molhado, para quem não acompanha, né, para quem é fã dela, para quem não acompanha, eu vou dar um contexto básico. Ela adora peruca de efeito molhado, tá? Então, tipo assim, se tem um efeito molhado, ela tá aí. E pra mim, efeito molhado é um pouco difícil de reproduzir, porque o cabelo parece que ele tá cheio, mas ele fica ralo. Eu não sei onde é que se encaixam as sombras. Eu sei que é falta de vergonha na minha cara, é falta de vergonha minha eu praticar mais, né? Já que eu quero levar isso mais a sério, eu teria, mas gente, tem tanta coisa que eu teria que fazer, mas eu tenho uma preguiça tão grande. Nossa, se vocês soubessem como é que eu tenho uma preguiça tão grande, vocês não iam nem imaginar como é que eu consigo gravar vídeo pra cá. Porque gravar, editar e ainda postar, né? Porque é tudo, por enquanto, sou eu que faço sozinho. Eu tinha que pegar, parar e testar numa folha para poder gravar tudo, mas eu não vou fazer. Gravar não, né? Testar os efeitos. Tanto que eu tinha que testar um monte de efeito, tá, gente? Mas eu não vou testar. Tem muita gente, muitos desenhistas que eu vejo, muitos deles falam: você tem que fazer uma cópia do desenho. Você faz a primeira versão para ver se você vai gostar, tenta depois diferente. Eu não faço. Não faço. Tudo que vocês estão vendo aqui é na raça, na primeira tentativa. Tanto que depois eu refaço os desenhos. Eu prefiro refazer os desenhos, pegar, vamos supor, igual eu trouxe aqui no canal da Glinda. A Glinda eu refiz porque o primeiro eu não gostei, e eu refiz também para poder fazer o especial aqui para poder de 100 inscritos, que graças a Deus eu cheguei à marca de 100 inscritos. Para mim, eu nunca pensei que eu ia passar dos 10 inscritos. E hoje tá 100, quem sabe um dia eu chego a 1000 para ser monetizado, né? Quem sabe? Os sonhos nunca morrem, né? E eu não, muita gente vai, eu prefiro refazer, mas esse desenho em si é a primeira versão, é a primeira vez que eu tô fazendo. Eu gostei muito do resultado que ficou. Mas tive que pegar assim toda a minha base de roxo, né? Porque eu tinha que cada tinta dessa que vocês estão vendo, eu tenho um pote separado, tanto que eu tenho mais de, se bobear, eu tenho 300 potes de tinta, tá? Se bobear. Mas mesmo assim ainda tem cor que eu sinto que ainda falta, porque eu faço as minhas próprias cores, eu não compro, porque comprar tinta é muito caro. Então eu aprendi vendo aqui no YouTube canais como Edna Prado, Babi Savino e um outro cara, uns três caras. Eu acompanho, atualmente eu acompanho 5 canais que misturam cores. E eu vou fazendo e vou colocando ali. E eu ainda não fiz um roxo escuro. Tipo assim, aquele roxo da Faber-Castell. Eu ainda quero pegar e fazer todas as cores da caixa da Faber-Castell. Então hoje em dia eu só tenho areia. E eu tenho que parar para poder fazer as outras, né? Mas é coisa que quem sabe mais pra frente eu faço. Eu tenho areia e tenho o amarelo limão. Porque eu sou viciado em cores, então assim, tudo que eu me proponho a fazer eu faço demais, eu tenho muito hiperfoco. Tanto que nas minhas redes curtas eu vou trazer os desenhos do Clube das Winx, que atualmente eu me viciei e tô fazendo, tenho um plano de fazer todas as transformações. É coisa minha, eu vou ter peito para sustentar? Eu quero ter peito para sustentar, que eu tô botando essas metas para poder fazer isso. Tanto que eu tô colocando nesse aqui agora, que eu tô trazendo. Esse é o segundo desenho que eu tô trazendo, que eu já tô com quase todos prontos, tá? Tá faltando quase tudo assim que eu falo. O esboço já tá pronto. Eu tenho 3 passos, que é desenhar, contornar e pintar. Eu vi, foi a dona Nanat, a menina que desenha, ela falando que ela tem três etapas, que é desenhar, contornar e pintar.
Então, pra mim, eu não gravo. Muita gente já me perguntaram. Muita gente disse não, né? Não vou bancar a Snob. Muitas pessoas que já me conhecem me perguntaram por que eu não gravo o início do vídeo. Eu não gravo a parte do esboço porque eu faço esboço em massa. Então, tipo assim, eu tenho uma lista do que eu vou desenhar e vamos supor, eu anotei 10 personagens. Dependendo do dia, com o tempo que eu tenho, eu vou sentar e vou conseguir desenhar esses 10 personagens. E o celular que eu uso para gravar é o mesmo que eu uso para editar e fazer tudo. É o mesmo que eu vou ver a foto de referência. Então, tipo assim, eu não consigo, não dá pra me gravar. E outra que eu ia ficar muito desconfortável, porque hoje em dia pra gravar eu tenho que botar uma estrutura pro celular poder ficar numa posição pra me poder gravar. E eu não ia conseguir, porque tem hora que eu paro, eu vou fazer uma coisa, eu levanto, vou ver outra. E quando eu tô pintando, eu sou assim também. Então vai ter que ser uma posição que o celular vai ter que ficar parado ali. E não, pra mim é inviável. Então não dá pra me gravar no momento, neste exato momento, ainda não dá pra me gravar o esboço. Até porque eu nem sei se alguém ia querer ver o esboço também, né? É só um esboço, é só a pessoa apagando e rabiscando, porque muita gente fala muitos cartunistas que eu vejo falam que é errado, mas eu só consigo desenhar, eu só consigo fazer o esboço rabiscando, tá, gente? Então, às vezes pode parecer assim na folha, porque como eu já falei, que é a primeira vez que eu faço, eu não testo em lugar nenhum, eu já faço direto, então às vezes fica manchada a folha, às vezes eu ponho muita força no papel, fica marcada a folha. Mas voltando o desenho em si, tanto no começo desse momento da parte, eu já devo estar fazendo a parte do vestido. Tanto que no começo eu falei assim, gente, como é que eu vou pintar essa roupa? Ainda bem que já vão fazer, se eu não me engano, vai fazer 2 anos que eu não uso mais lápis de cor, gente. Eu parei de usar lápis de cor totalmente, tanto que hoje em dia eu nem sei se eu conseguiria gravar usando lápis de cor. Porque atualmente, minha irmã já falou que ela preferia muito o estilo que eu fazia com lápis de cor do que com tinta. Mas, atualmente, na minha opinião, prefiro usar tinta. Eu comecei usando tinta assim. Em vez de eu estar falando sobre o desenho, eu tô falando sobre outra coisa. Mas é desenho e fala. Então, tá intrínseco uma coisa na outra. Eu faço peças eu faço peça em biscuit. Não que alguém esteja muito interessado na minha vida, mas eu vou falar um pouquinho. Eu faço peça em biscuit e já tinha prática de tinta. Eu comprava tinta de tecido, tinta PVA e tinta de tecido, para tecido. Mas era 2 e pouco potinho de tinta, então eu já cheguei a ter 30 potinhos de tinta. É só o comecinho, tá? Eu já cheguei a ter 30 potes de tinta e assim, atualmente meu trabalho não é remunerado. Eu lido na roça, então eu não tenho muito dinheiro para poder ficar gastando. E o meu dinheiro já era pouco, tá? Nessa época, 2019, eu dependia somente do meu avô me dar dinheiro para me poder comprar essas coisas. Então, com o dinheirinho que sobrava ali, eu comprava. Às vezes meu pai pagava pensão ainda na época que eu fazia curso na minha cidade. Às vezes eu combinava com a minha mãe e falava, posso pegar R$ 50? Às vezes ela deixava, porque a nossa situação sempre foi muito difícil. Às vezes ela deixava, então às vezes eu comprava. Às vezes eu conseguia comprar 10. Quando eu conseguia comprar, comprava 10 potinhos de tinta. Quando eu tinha mais dinheiro. Às vezes não, às vezes eu comprava 2, 3, que aí sobrava um dinheirinho e comprava. E eu ganhei, aí aqui em casa tinha um monte de tinta parada. Aí eu não usei assim pouco, aí eu usava nas minhas peças, tá? E eu fui passar a pandemia, um pedacinho da pandemia, 2 semanas eu passei com a minha tia e madrinha. E ali eu vi vídeo de misturando cores, eu vi o vídeo do canal da Edna Prado misturando cores. E a minha tia tava no hiperfoco de pintar vaso. E como eu já sabia desenhar, ela me botou pra pintar vaso. E ela tinha tinta branca e tinha os corantes. Foi o primeiro contato que eu tive. Aí eu falei assim, quem sabe? Aí ela já sabia misturar, ela foi misturando e eu fui aprendendo com ela, gente. E ali eu fui me focando. Aí ganhei os corantes dela, já tinha uns 2, 3 pedidos aqui em casa, corante de tinta para parede.
e eu já usava nas minhas peças. Aí ela me deu, ela mandou o pote pra cá, aqui pra casa, eu peguei os corantes e fui me aperfeiçoando. Então hoje em dia, eu não sabia, eu dependia muito de ver vídeo no YouTube para poder ver as cores. Então hoje em dia, com a experiência que eu tenho, eu consigo fazer qualquer cor que eu quero. Tanto que para pintar a pele da Nick, hoje em dia eu só uso uma cor só. Antes, voltando ao detalhe que eu parei de usar lápis de cor. Eu parei de usar de lápis de cor principalmente para pintar pele negra. Gente, as minhas peles negras ficava tudo manchetada. Ou as personagens ficavam amarelas demais. Tanto que quando eu ia dizer, porque eu aprendi a misturar as cores. Eu tinha um canal, tinha um perfil no Instagram, hoje em dia ele posta menos, tá? Ele deve estar sem tempo. Era o Ezequielbs. Já devo ter citado ele em algum outro vídeo. Eu vi ele pintando a Nick porque ele era mais fã dela. Hoje em dia ele quase não faz ela. Até porque a mulher é polêmica, mas eu só sigo firme com ela porque eu sou assim. Eu sou daquele tipo de fã que vejo assim, eu vejo o trabalho da pessoa. Não a vida pessoal da pessoa não me interessa. Então, tipo assim, a Nick me interessa pelas músicas, pelos shows, pelas coisas assim. A vida pública dela. Agora, a vida pessoal, do que ela posta, deixa de postar o tweet, se ela é polêmica, se ela é isso, aquilo, não me interessa nem um pouco. E as peles ficavam muito manchetadas. Aí eu falei assim, eu quero parar. Aí eu já usava, eu fui fazendo teste. Passei a usar uma folha mais grossinha, que antes eu usava folha sulfite, normal. Aí eu fui fazendo teste, eu falei assim, será que se passar vai vazar? Porque essa tinta de parede que eu uso, todos os desenhos são feitos com tinta de parede, tá, gente? Eu não tenho tinta acrílica, não é tinta guache, é tinta de parede, por incrível que pareça. Aí eu falei assim, será que vai ficar machetado? Aí eu passei a primeira vez e hoje em dia eu uso pra tudo. Tanto que eu aprendi a fazer sombra, antigamente eu usava a base, eu fazia tinta como base, depois vinha sombreando com um lápis de cor. E tinha um pedaço da tinta de parede, quem não sabe, ela craquela. Tinha os pedaços que ficava craquelado. E uma vez desenhando personagens descendentes, hein? Eu fui fazer um teste e comprei um pincel mais fininho e consegui fazer os detalhes. Então, hoje em dia, tudo meu se resolve a tinta. E eu, hoje em dia, gosto muito. Nem falei de desenho, né? Essa roupinha dela tipo, tem uma mistura de pena com pedrinha. E eu tive que primeiro, vocês já viram, eu tive que primeiro pintar a pele todinha, fazer os detalhes da sombra, para depois ir fazendo o vestido. Já teve uma outra roupa dela da turnê que eu fiz assim, que eu tive que pintar a pele primeiro para depois fazer o vestido, que essas roupas assim muito enfeitadas assim para mim é um problema. Mas gente, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado de eu falando mais sobre mim do que eu desenho, mas esse vai ser o canal, gente. Muito obrigado por terem